Senhoras e senhores, estamos aqui para mais uma edição do nosso noticiário aqui do curso Shigemori. Estamos recebendo aqui com muita honra, muita felicidade, o ilustre desembargador, Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto, do TRT da 2ª Região aqui de São Paulo, que muito nos honra, professor, com a sua presença, muito obrigado. Que vamos tratar hoje sobre a jornada de trabalho do advogado empregado. Então, colegas nossos advogados empregados, vamos verificar aqui, a opinião do Dr. Francisco Jorge, sobre os aspectos da jornada, hora extra, etc. Uma coisa que corriqueiramente nos traz aí sempre muitas dúvidas, né, professor? Muitas conversas, muita coisa é dita, nem tudo que se fala é verdade. Eu gostaria de saber do senhor, doutor, primeiro, seja bem-vindo, obrigado pela visita. Eu que agradeço. E do ponto de vista doutrinário, professor, o que o senhor entende primeiro, plenamente, como jornada de trabalho? O que seria jornada de trabalho? Professor Gerson, antes de mais nada, é uma honra estarmos aqui. Aos que nos assistem, pela manhã, bom dia. Pela tarde, boa tarde. À noite, boa noite. E os que nos assistem de madrugada, boa madrugada, não é? Verdade, hein? Nós temos pessoas com insônia, né? Oxalá os nossos cursos não lhe deem sono, não é? Mas, respondendo à pergunta, professor Gerson. Pois não, professor. Jornada de trabalho é uma questão importante a gente procurar conceituar. A CLT não conceitua o que é jornada de trabalho. Nós temos três expressões: duração do trabalho, jornada do trabalho e horário de trabalho. Duração do trabalho é uma expressão mais ampla que abrange as outras duas. Duração da jornada de trabalho compreende a jornada de trabalho propriamente dita, o horário de trabalho e o próprio descanso semanal remunerado do empregado. Agora, horário de trabalho é o horário de início e término da prestação de serviços. E jornada de trabalho é a quantidade das horas trabalhadas, ou a quantidade do tempo em que o empregado, de uma forma direta ou não, esteve à disposição do empregador. Então, eu costumo dizer que jornada de trabalho é o volume do labor diário que compreende as horas propriamente trabalhadas, as horas em que o empregado esteve à disposição do empregador e as horas em que o empregado esteve em condução fornecida pelo empregador, desde que o local de trabalho seja de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. Esta é a melhor forma de se ver o que é jornada de trabalho. Horas trabalhadas, mais horas à disposição, mais horas de trajeto, horas em time. Mas não são qualquer horas em time. É necessário que a condução seja fornecida pelo empregador e, simultaneamente, que o local seja de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. Professor Gerson, este conceito doutrinário de jornada de trabalho, ele está assim como que contido de uma forma não assim tão direta, mas de uma forma teleológica no parágrafo 2º do artigo da CLT, que prevê, parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, que diz assim: compreende-se o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, desde que seja fornecido pelo empregador e o local seja de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. As duas situações. As duas situações. Só ou uma ou outra. Uma ou outra. Transporte tem que ser fornecido pelo empregador. O transporte é fornecido pelo empregador. E o local tem que ser de difícil acesso ou não servido por transporte, ou não servido por transporte público regular. Então veja, estou pegando o ônibus da empresa hoje. Estou num determinado ponto, passo o ônibus. Chego na empresa, bato o cartão. Trabalho toda a jornada.
Saio da empresa, pego um ônibus e ele me deixa num determinado ponto. Está claro? Se nesse trajeto não há transporte público regular, ou a empresa é de difícil acesso, ou a empresa é de difícil acesso, esse tempo que eu estive no transporte é computado na jornada de trabalho. Muito bem, claro. Professor, a jornada suplementar, coisa que o senhor abordasse um pouquinho assim, essa parte, e também com relação ao artigo 7º, inciso 13º, que faz a limitação das 8 horas diárias para semanal. Boa pergunta. De forma bem sucinta, professor. Boa pergunta. É uma pergunta interessante. O que é jornada de trabalho suplementar? Jornada de trabalho suplementar ou a hora extra é o que suplanta a duração da jornada normal, que pode ser a legal ou a contratual. E qual é, genericamente para o trabalhador, a duração da jornada normal? Está prevista no inciso 3 do artigo 7º da Constituição Federal, que são 8 horas semanais, diárias, 8 horas diárias, limitadas a 44 semanais. Então veja, nós temos dois módulos, 8 horas e 44 horas. Um detalhe importante, professor Gerson. O empregado trabalha 8 horas. Se ele trabalhar mais de 9 horas, mesmo que não ultrapasse as 44, é necessário que seja assinado com esse empregado um acordo de compensação de horas de trabalho. Por quê? Porque o empregado, ele só pode trabalhar mais de 8 horas em 3 situações. E quais seriam essas 3 situações? Acordo de prorrogação de horas extras, primeira hipótese. Segunda hipótese, acordo de compensação, ou uma outra hipótese que é chamada necessidade imperiosa, que envolve serviços inadiáveis, força maior ou horas em recuperação. Então veja, aquele empregado que trabalha 44 horas na semana, essas 44 horas devem ser distribuídas de forma que nunca ultrapasse de 8 horas por dia. Agora, será que ele pode trabalhar um número menor de dias e trabalhando um número maior de horas em cada dia? Pode. Neste caso é necessário o acordo de compensação, que tem que ser por escrito. Tem que ser por escrito entre empregado e empregador, ou estar previsto no acordo coletivo ou na convenção coletiva, que se chama o acordo de compensação. Então, por exemplo, eu posso trabalhar até 2 horas a mais. Então, eu tenho um acordo por escrito entre empregado e empregador, ou um acordo previsto na convenção coletiva, ou no acordo coletivo de trabalho. Este documento diz quais são os dias em que será feita a compensação, não é? Será feita essa compensação. A jornada máxima diária não poderá ser de 10 horas e os horários que serão trabalhados nesses dias deverão ser pré-estabelecidos. Então, por exemplo, vou trabalhar 5 dias na semana, 4 dias, 10 horas, 40 horas, mais 4 horas, 44 horas. É o que se chama, professor Gerson, da compensação semanal, que está prevista no artigo 59, parágrafo 2º da CLT, como também tem uma vasta jurisprudência na súmula 85 do TST. Além da compensação semanal, que é chamada compensação também individual, nós temos a compensação via banco de horas, que só pode mediante negociação coletiva, professor Gerson. E como seria essa negociação coletiva? O sindicato patronal assina com a empresa acordo coletivo, ou o sindicato patronal assina com o sindicato da categoria econômica
convenção coletiva, o banco de horas que não poderá ser superior, a vigência não poderá ser superior a 1 ano. E como funciona o banco de horas? A jornada máxima não poderá ser de 10 horas e o empregado, ao longo das semanas que compõem a vigência do banco de horas, se nós somarmos todas as jornadas semanais e dividirmos pelo número de semanas, a média deverá corresponder a 44 horas. Contudo, professor Gerson, é importante dizer, a jornada máxima não poderá ser superior a 10 horas. Então, no máximo, poderá fazer 2. Então, vamos supor, hoje, estamos no mês de fevereiro, trabalho 2 horas a mais hoje e 2 horas amanhã. São 4 horas. Eu tenho 4 horas no meu banco de horas. Em junho, se nós estivermos dentro do lapso de 12 meses, ou até 12 meses, eu poderei sair 2 dias mais cedo. Vou trabalhar 6 horas e no outro dia trabalho 6 horas. Estou compensando de uma semana de um mês com a semana de outro mês. Está claro? Isto é o banco de horas. O que não é permitido, professor Gerson, é este banco de horas aleatório. O que seria o banco de horas aleatório? Não respeita a jornada máxima de 10 horas. Não tem o documento chamado acordo ou convenção coletiva. Este banco de horas é totalmente ilegal. Nesta hipótese, eu posso até ter trabalhado 44 horas, compensando um dia pelo outro. Está me acompanhando? Posso até ter trabalhado um dia pelo outro e na jornada trabalhei 44 horas. Contudo, como não há o banco de horas, a hora extra é devida a partir da 8ª. Vou ganhar as 2 horas que eu fiz naquele dia, mesmo que eu tenha compensado no outro dia. Por quê? Não respeitou os requisitos da lei. E esses requisitos também estão previstos no artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Agora, observando o script que o senhor mandou, vamos falar do advogado. Né, exatamente, professor. Agora, transportando todos esses conceitos, sim, professor, para os advogados empregados, como que ficaria, então, professor, o advogado que é empregado, aquele advogado que trabalha mediante subordinação, né, pessoalidade, mediante contrato de trabalho pela CLT, como ficaria o horário dele? Professor Gerson, uma boa pergunta. O empregado, advogado, né? Em primeiro lugar, nós temos uma lei, que é a Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB, regula os direitos, as prerrogativas do advogado e traça uma série de regras com relação também à jornada de trabalho do advogado. Em primeiro lugar, o advogado, vamos ler o artigo 20, caput da Lei 8.906. Diz assim: a jornada do empregado poderá ser de 4 horas contínuas e a de 20 horas semanais. Então, a rigor, a jornada normal do empregado advogado é de 4 horas semanais, limitadas, 4 horas diárias contínuas, limitadas a 20 horas semanais, exceto se houver acordo ou convenção coletiva, ou dedicação exclusiva. E o que seria dedicação exclusiva, professor? Em primeiro lugar, a sua ótica. Em primeiro lugar, o artigo 20, como também, o restante da Lei 8.906 não define o que é dedicação exclusiva. Está claro? Veja, eu tenho 4 horas diárias limitadas a 20 semanais, excluindo 2 hipóteses, que eu poderia extrapolar esse limite semanal ou este limite diário: acordo ou convenção coletiva e dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva não está prevista na lei, muito menos neste artigo 20. Então, aonde é que nós teríamos uma definição de dedicação exclusiva? No regulamento da própria OAB com relação ao seu estatuto. O regulamento da OAB, o regulamento do estatuto, diz assim:
considera-se dedicação exclusiva, no artigo 12 do regulamento, o regime de trabalho que for previsto no contrato individual de trabalho. Então veja, para o regulamento, o que é dedicação exclusiva? É aquilo que estiver previsto no contrato de trabalho. Disse, mas não falou mais nada. Isso não tiver o contrato. Isso se não tiver o contrato. Aí até aquela pergunta, e se o contrato não for por escrito? Ou se for isso? Exatamente. Então veja, em primeiro lugar, e se o contrato é verbal? Em segundo lugar, e se o contrato é por escrito? Mas não tem a previsão. Não tem a previsão. E mesmo que tenha, mesmo assim a gente ainda tem um conceito normativo vago. Está claro? Infelizmente, professor Gerson, doutor Gerson, na jurisprudência nós temos duas vertentes. Qual a primeira vertente? A primeira vertente é aquela que diz assim: regime de dedicação exclusiva é aquele em que o empregado tem a exclusividade em relação ao seu empregador. Vale dizer, para que a jornada seja de 8 horas, que é o regime de dedicação exclusiva, ele não poderá ter outro tomador dos seus serviços. Então, por exemplo, ele, advogado empregado, para que naquele emprego a jornada seja considerada de dedicação exclusiva, logo de 8 horas, ele não poderá ter nenhuma outra forma de alguém tomando os seus serviços, seja um outro vínculo de emprego, ou seja, trabalhando como um trabalhador eventual com outro advogado, ou um trabalhador autônomo, etc. Esta corrente doutrinária, ela atrela muito o conceito de dedicação exclusiva ao regime da exclusividade. Só que veja, professor Gerson, essa não é a melhor forma de ver a matéria. Por que não é a melhor? Porque, em primeiro lugar, exclusividade não é elemento essencial da subordinação. Logo, eu posso ser empregado de um escritório A, como posso ser empregado do escritório B, desde que eu tenha compatibilidade de horário para trabalhar em qualquer um deles. Você concorda? Sim. Como eu também posso não ser empregado de um outro, mas eu posso trabalhar no meu fim de semana com outro escritório. Por que não? A lei me assegura a liberdade do trabalho. Então, o conceito de exclusividade não faz parte do conceito legal de empregado e muito menos do conceito legal de empregado advogado. Então, como o conceito de exclusividade não é da essência do contrato, eu não posso dizer que dedicação exclusiva se vincula à exclusividade. Eu não posso dizer. Então, qual seria uma outra forma de nós visualizarmos, professor Gerson, o conceito de exclusividade? Aí tem a ver com a própria natureza contratual. Se eu contrato alguém e fixo o regime de 8 horas, se eu contrato alguém e fixo uma jornada de 8 horas, compreende-se que já é dedicação exclusiva. Naquelas 8 horas. Naquelas 8 horas. Então veja, dedicação exclusiva não tem a ver com uma cláusula de exclusividade ou não. Tem a ver com o próprio módulo contratual contratado para a jornada daquele empregado. E aí vai pela prova do fato em si. Pela prova do fato. Então veja, eu não preciso ter nada por escrito. Basta que eu contrate e ele, desde o primeiro dia, ele já trabalha 8 horas. A respeito disso, professor Gerson, nós temos até uma OJ, eu até separei aqui nos meus achados e guardados, não é? A OJ 403 da SDI 1. Esta OJ diz assim, professor Gerson: o advogado empregado
contratado para a jornada de 40 horas, antes da lei, está sujeito ao regime de dedicação exclusiva, previsto no artigo 20. Isto significa que se você fosse empregado antes da lei e já trabalhasse 8 horas, compreende que a sua jornada é de 8 horas. Então, esta orientação, mesmo sendo válida para situações pretéritas, ela vem a dizer que a jurisprudência do TST está valorizando a segunda forma de ver a dedicação exclusiva. E qual seria a forma? Como eu já disse, dedicação exclusiva é o módulo contratual previsto naquele contrato. Se eu contratei o senhor por 8 horas, é dedicação exclusiva. Independentemente do senhor ter ou não outros empregos, independentemente do senhor ter ou não outros tomadores, como eventual como trabalhador autônomo. Me acompanha? Aí a partir da 9ª hora seria a hora extra. Seria a partir da 8ª. Da oitava, A partir da 8ª seria a hora extra. Da 8ª hora seria a hora extra. Independentemente do senhor ter exclusividade ou não com aquele seu empregador. Está claro? Então veja, a segunda corrente é a mais coerente, é a mais concreta. Um outro detalhe importante. Eu falei que o artigo 20 da lei não define dedicação exclusiva. Está definida no artigo 12, não é? 12. E uma questão também interessante é que o parágrafo único do artigo 12 diz: quem tem dedicação exclusiva, a jornada normal é de 8 horas. Está claro? E uma outra questão interessante, professor Gerson, já que estamos falando da jornada do advogado. O adicional de hora extra é de 100%. Acima da 4ª ou acima da 8ª. E em segundo lugar, o adicional noturno do advogado compreende o horário das 20 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Das 20 às 5. Das 20 às 5. E o adicional noturno é de 25%. É diferente do trabalhador comum, que é das 22 às 5, e o adicional é de 20%. E tem mais uma outra coisa. A lei, no artigo 20, prevê como é que se calcula o labor diário. E diz assim: considera-se período de trabalho, vale dizer jornada de trabalho, o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, no seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação. Então veja, pega-se o tempo à disposição, o tempo efetivamente trabalhado e que compreende o escritório e atividades externas. Está claro? Essa é uma forma de mensurar a jornada diária de trabalho do empregado advogado. Jornada de 4 horas, limitadas a 20, exceto se houver acordo ou convenção coletiva de trabalho. Se houver acordo ou convenção coletiva de trabalho, data máxima vênia não poderá suplantar os limites do artigo 7º, inciso 13. E, se for o caso de dedicação exclusiva, não poderá suplantar 8 horas ou 40 horas semanais. Muito bem. Tá bom? Professor, ficamos aqui muito agradecidos pela sua participação. Eu que agradeço. Gostaria de sugerir aos nossos ouvintes que sugiram novos temas, né, que estamos abordando aqui, pelo e-mail contato@shigemori.com.br. Por favor, enviem lá suas sugestões de novos temas. Vocês tenham necessidade de verificar. Estaremos aqui estudando a apresentação desses temas. Colocaremos no ar nosso programa toda segunda-feira, né, professor? Toda segunda-feira no nosso site. E estamos aqui à disposição, inclusive, talvez para algumas indagações que, porventura, os ouvintes queiram fazer. Né, nós iremos analisar as questões e podemos responder aqui ao vivo. Ficamos então muito agradecidos pela presença do senhor. Muito obrigado pela vinda. Sempre uma grande honra recebê-lo. Agradeço aqui os nossos ouvintes que nos acompanham e estaremos
trazendo sempre novos temas atuais e muito interessantes. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês que estão assistindo. Obrigado.